E aí, prontos para embarcar nessa nossa investigação e conhecimento em cima do que é diabetes e quais são seus tratamentos? Então, vamos começar a nossa saga. Então é o seguinte, gente, a gente vai começar primeiro voltando no tempo. Então vamos pegar a máquina do tempo e dar uma volta e lá para o passado, bem distante, para a gente entender como que essa doença foi sendo estudada ao longo da história da humanidade, né? Então a gente tem um caminho aí bem longo, aonde uma série de estudos foram se somando para chegar no que a gente conhece hoje, tá? Então é importante a gente fazer esse resgate para entender a evolução do conhecimento em cima de diabetes. Vamos embora? Então vamos começar. Então, nossa primeira aula da disciplina é sobre história do diabetes, né? Então é o seguinte, gente, a gente vai agora estudar essa história dividindo ela em 3 períodos, tá? Então nesse vídeo a gente vai falar sobre o período conhecido como período antigo do estudo do diabetes. Então é o seguinte, primeira coisa, a gente tem que ter em mente que nós temos sinais e sintomas muito evidentes no quadro diabético. O que quer dizer isso? Que você não precisa de nenhuma tecnologia para estar aferindo, para estar constatando que eles estão acontecendo. Basta olhar para o indivíduo diabético que você consegue perceber a manifestação desses sinais. Então, aqui eu coloquei 3 deles, tá? Então é o seguinte, a gente sabe que o quadro diabético, a principal característica dele é a manifestação da hiperglicemia. Claro que a hiperglicemia a gente não consegue olhar para o sujeito e dizer que ele está hiperglicêmico, né? Que é o aumento da concentração de glicose no sangue. Mas a gente tem essa hiperglicemia produzindo sinais que são muito evidentes. Então é o seguinte, gente, a hiperglicemia é quando a gente tem um excesso de glicose circulando no sangue, a gente vai ter essa glicose aparecendo na urina, um quadro que a gente chama aqui de glicosúria, então a presença da glicose na urina produzida, e essa glicosúria, quer dizer, a presença dessa glicose na urina, ela leva à manifestação da poliúria, que é um volume de urina exacerbado, quer dizer, um aumento do débito urinário de maneira substancial, o sujeito vai fazer muito xixi, né? E aí ele vai perder muito líquido, vai desidratar, então ele vai manifestar muita sede, um sinal que a gente conhece como polidipsia, tá? E além disso, ele também vai apresentar muita fome, que é a polifagia, por conta da perda calórica produzida pela glicosúria, tá? Ele está perdendo calorias na forma de glicose na urina e isso vai ativar mais o seu centro de fome. E aí ele vai manifestar essa polifagia. Então esses são os 3 P's do diabetes que a gente consegue observar com muita evidência em qualquer quadro diabético, quer dizer, em qualquer quadro que o sujeito tenha essa hiperglicemia. No diabetes tipo 1, que a gente vai depois fazer todo esse destrinchar os tipos de diabetes, que é o diabetes que o indivíduo tem perda total da função da secreção de insulina pelas células beta, porque ele tem perda dessas células, ele ainda manifesta perda de peso, ainda tem um 4º P nessa história, tá? A gente vai falar disso depois. Por que eu estou falando desses sinais evidentes, gente? É por conta da manifestação desses sinais que a gente tem essa doença sendo descrita há muitos e muitos séculos atrás. Porque esses sinais são evidentes. Você vê uma pessoa fazendo muito xixi, bebendo muita água, comendo muito, você pensa, ué, que coisa esquisita isso. E depois, passando um tempo, ela morrendo, fala, caramba. Né? Então isso é observado há muito tempo e relatado há muitos, nem anos, séculos. Eu diria até milênio, tá? Então vamos embora. Vamos entender quando que isso tudo começou. Então é o seguinte, gente, olha só. Então vamos começar a falar do período antigo, tá? Então esse período antigo, ele vai começar antes de Cristo e vai até lá meados do século 17, tá? Então é o seguinte, então nesse período ele começa, tudo vai começar a só um tempinho ali, logo ontem, né? 1550 anos antes de Cristo, olha só. Então existe um documento médico, que é o documento mais antigo, tá? Que é chamado Papiro de Ebers.
Esse papiro, gente, é um papiro egípcio, por isso recebe esse nome, né? E tem toda aquela cara de papiro lá, né? Aquele papel bem artesanal, né? Com essa aparência assim, e eles enrolavam, faziam rolos, né? Eles anotavam, escreviam isso e faziam rolos, e você tem vários papiros sobre vários assuntos que os egípcios eles registravam ali. E o papiro de Ebers é um registro médico. Então vários, na época os médicos, né, do Antigo Egito eram chamados de sacerdotes, eram pessoas sábias e que observavam muito, eram investigadores, cientistas, observadores e tal. E aí nesse papiro de Ebers você tem dessa galera dos sacerdotes registrando lá um monte de coisa, tipo anatomia, né, e várias doenças. Então o que eles observavam, eles anotavam ali. Então é o registro médico mais antigo que existe, gente. Ele está guardado num museu na Alemanha, e esse Ebers era um cara que estudava Egito, né, e conseguiu esse papiro, e por isso que recebeu o nome dele, e isso hoje em dia está exposto no museu. Então, lá a gente tem um relato de um sacerdote chamado Imhotep, que era um sacerdote de um faraó chamado Zoser. Papo de muito antigamente, né? E aí esse sacerdote, ele tem um relato dele lá, de um caso, de uma pessoa que apresentava esses sinais que a gente falou agora, quer dizer, a poliúria, a polidipsia, a polifagia, e ele acreditava que aquela poliúria, como o indivíduo perdia muito peso, né, ele ia emagrecendo, ia definhando, ele achava que aquela urina excessiva, ela era por conta dos tecidos da pessoa que ia se liquefazendo e ia sendo eliminado pela urina. Olha só, né? Era o que ele estava vendo, era porque a maior tecnologia que tinha nessa época era o olho, né? Então era ver, era o que era visto. E aí tem esse relato lá, só que claro, você não tem o nome diabetes aparecendo, você não tem nada disso. Mas é um relato que é compatível com o que a gente conhece hoje como diabetes, tá? Então é o que é mais remoto, assim, mais antigo, referente a diabetes, está nessa descrição de Imhotep, tá ok? E aí diz que as pessoas morriam muito rapidamente, se liquefazendo e tudo. Então provavelmente casos de diabetes tipo 1, né? Que ele está relatando que tem essa mortalidade acontecendo mais rapidamente quando não existe um controle glicêmico, diferente de diabetes tipo 2, a gente vai ver isso depois, que tem um curso mais crônico, assim, né, mais lento, de morbidade. E aí, gente, depois de muito tempo, né, agora já depois de Cristo, então aqui eu vou citar os principais, tá? A gente vai ter dois médicos romanos, né, o Galeno, um médico de Roma, e o Arateus, da Capadócia, que também fizeram vários trabalhos e estudos em cima de indivíduos que tinham esses sinais, de poliúria principalmente, que era o mais evidente, né? E de definhamento e tudo. E aí o Arateus, ele fez um trabalho chamado Doenças Crônicas e Agudas, onde aparece pela primeira vez, gente, o termo diabetes, tá? Então aqui, século II depois de Cristo, a gente tem esse termo diabetes aparecendo, e se refere ao sifão, né, à passagem de água, né? Então tem essa inspiração por conta dessa poliúria excessiva que veio, tá? Essa inspiração nesse nome, diabetes. E aí tem um relato muito impressionante nesse trabalho, a descrição de diabetes, realizada por Arateus, que eu peguei um trecho, coloquei aqui para ler para vocês terem noção, né, de como que isso era observado, né, a maneira que era relatado. E vocês sabem que nessa época tudo tinha uma coisa mais dramática e tal, e né, não deixa de ser, mas tinha uma coisa quase que poética, né, na descrição. Então olha só como é que tá nesse trabalho de Arateus, ó, 150 depois de Cristo. O diabetes é uma afecção maravilhosa, não muito frequente entre os homens, e se caracteriza pela liquefação da carne e dos membros em urina. Olha isso. Seu curso possui natureza fria e úmida, como na hidropsia. O curso é comum, ou seja, os rins e a bexiga, pois os pacientes nunca param de produzir água e o fluxo é incessante, como na abertura de aquedutos. Portanto, a natureza da doença é crônica, levando um tempo bastante longo para se formar. Porém, a vida do paciente é curta, se a constituição da doença se estabelecer completamente, pois a liquefação é rápida e a morte mais rápida ainda. Estão vendo? Então,
né? A descrição era uma descrição que tinha uma coisa até poética no meio e tudo, mas é bem o que a gente conhece hoje, né? Se você deixar um indivíduo diabético sem tratamento, você vai ter esse quadro aparecendo. E naquela época não tinha tratamento nenhum, mal se conhecia. Então vocês estão vendo que a principal observação é em cima da questão do volume urinário, né? Da poliúria. Então aqui, gente, eles já tinham eles achavam, né, que o problema era no sistema urinário, né? E essa questão da liquefação da carne dos membros por conta do corpo do indivíduo ir definhando, ele ir perdendo peso de maneira progressiva, né? Então o diabetes tipo 1 tem muito essa característica, né? Bom, aí depois, muito tempo depois, né? A gente estava lá no ano 150 depois de Cristo, agora pulamos para 1674, então século 17, um cara chamado em inglês, chamado Thomas Willis. Vocês conheceram o polígono de Willis, que é o circuito arterial do cérebro? Pois é, foi esse cara que descreveu esse polígono, por isso que recebe o nome dele. Polígono de Willis até hoje é chamado assim. Esse Thomas Willis, muito corajoso, então também médico e tal, né, resolveu provar a urina dessa galera que estava urinando demais. Olha só que coragem. E aí ele chegou à conclusão que, opa, essa urina tem sabor de mel. Ele percebeu que a urina era adocicada. Corajoso, né, gente? Mas nessa época, pensa na tecnologia, é olho, é língua, é o que tem. Né? Não tinha microscópio, não tinha como dosar açúcar no sangue, isso não existia, longe ainda, né? Então ele percebeu que a urina, além de excessiva, era com sabor de mel. Só que o Thomas Willis não sabia que essa constatação já tinha sido feita há muitos anos atrás, tá? Porque nessa época não tinha essa integração, essa globalização da gente saber o que está rolando no mundo inteiro. E aí ele não tinha esse conhecimento de que 400 anos antes de Cristo, um cara chamado Sushruta, que é considerado o pai da cirurgia plástica, vocês sabiam disso? Pai da cirurgia de catarata, ó, como está nessa ilustração aí. Então ele lá na Índia, ele fez essa descrição de que a urina tinha sabor de mel. Então isso já tinha sido descrito. Só que Thomas Willis, coitado, ele não era desinformado, é que nessa época ninguém sabia. Imagina um cara na Inglaterra ia saber o que está rolando na Índia. Não, né, gente? Mas isso já tinha sido descrito, acharam em documentos hindus antigos essa descrição, tá? Que pessoas com essa poliúria, né, com esse fluxo incessante de urina, essa urina era doce, ok? Bom, então até aqui, gente, o que a gente tem? O rim é o culpado da história. Pobre do rim, olha só ele aí, ó. Tá vendo? Que coisa, né? Ele que é o culpado pelo diabetes, né? Até esse momento eles acreditavam que era uma doença de cunho renal, né? Que essa produção intensa de urina, cunho renal e de bexiga. Eles também já observavam em necrópsias que a bexiga apresentava algumas alterações e que é compatível com o quadro diabético. Realmente você tem acúmulo, alterações da parede vesical que acontecem por conta da hiperglicemia, mas a culpa não é do sistema urinário. O sistema urinário é uma vítima, né, dessa história. Ele acaba sendo afetado diretamente. Tá ok, gente? Então, até aqui a gente fica com esse rim culpado até esse período antigo, tá? Então, a gente continua no próximo vídeo falando do próximo período, que é o período diagnóstico, tá? Que vai pegar a partir desse momento de meados do século XVII. Então, vamos continuar? A gente se vê no próximo vídeo.